Hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcos da Costa, que além de ter sido presidente da Ordem em gestões legendárias, hoje ele é o secretário de Estado da pessoa com deficiência. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Querido amigo, meu sempre presidente do Tribunal de Justiça, professor José Renato Nalini, uma alegria estar aqui hoje, alegria de ver mais jovem, impressionante como você está cada vez melhor e agora nessa condição aqui de presidente dessa iniciativa importante ligada aos cartórios de registro de imóveis. O Dr. Marcos, além de todo o talento, de toda a erudição e da vida pública cada vez mais bonita, ele tem um coração muito grande, né? Então fica enxergando coisas impossíveis. Mas eu agradeço, eu sei que é amizade, é generosidade. Marcos, conta um pouco da sua história, que os jovens precisam ter bons exemplos. E você é um excelente paradigma para a juventude. A minha vida, eu acredito muito no Criador, porque minha vida ela é uma prova da existência do Criador. Eu venho de uma família muito pobre, eu era office boy do escritório de advocacia, você conheceu o titular do escritório, Rui Barbosa Nogueira, professor titular da São Francisco, quem criou o direito tributário no Brasil, era finanças públicas antes, e o professor Rui um dia me chamou e disse, menino, senta aí, o que você vai fazer da vida? Eu vou trabalhar, porque era a minha referência em casa, né? Não, você vai fazer direito, você leva jeito para ser advogado. E ele passou o dia inteiro me convencendo a fazer o curso de direito. E depois, no final, quando eu me convenci, e eu fui fazer a FMU por conta dele, porque o filho dele, já falecido, Paulo Roberto Cabral Nogueira, dava aula na FMU. Estava fazer a FMU, meu filho dá aula lá. E aí ele, no final, disse, eu vou te falar uma coisa, no dia que você se formar, o primeiro caso, eu serei seu primeiro cliente. E assim se cumpriu a profecia dele, né? Eu fui advogar, logo depois ele me ajudava a pagar as contas da faculdade. Eu saí do escritório muito por causa disso, eu ficava constrangido. Dei a volta, aquelas voltas do mundo, né? E me formei, a primeira pessoa que eu fui levar a carteira foi para meus pais, foi para ele. E aí ele disse, não, vou lhe dar a procuração, você lembra? E me deu a primeira caso meu, foi com ele. Quando cheguei no Fórum João Mendes, a sala, os juízes, né, souberam que era ele que estava lá, todo juiz do fórum inteiro foi para lá e ele dizia, não, converse com o meu advogado, não converse comigo. E assim foi, depois eu tive escritório, montei escritório, depois eu fui trabalhei 10 anos na FEBRABAN, na Federação dos Bancos, por conta de um seu amigo, Geraldo Camargo Vidigal. O professor Geraldo um dia me encontrou no fórum e disse, Marcos, você tem muita coragem, você está sozinho no escritório, então vem trabalhar comigo. Ele estava montando equipe para acompanhar toda a mudança da base legislativa a partir da Constituição de 88. Então, em 89, ele contratou uma equipe de advogados, eu fui para, nessa época, FEBRABAN, fiquei 10 anos. Nesse período, eu fui conhecer, no Instituto dos Advogados, o Rubens Aprovato Machado. E o Rubens saiu candidato à presidência da OAB, me convidou para participar do processo. Aí eu entrei na ordem, na política de ordem, fiquei 10 anos na FEBRABAN, saí, voltei para o meu escritório e comissão, presidência da comissão, conselheiro, diretor tesoureiro, diretor vice-presidente e presidente da ordem por 2 gestões. Acaba o ciclo, como tudo na vida, né? Eu volto para o meu escritório, refaço o meu escritório, digo agora vou me dedicar exclusivamente ao meu escritório quando recebo a ligação convidando para estar nessa secretaria, que é uma secretaria tão bonita, né? E eu já tinha recebido outros convites para participar de governos, nunca tinha aceito, porque para eu estar na secretaria, eu tenho que pedir licença da OAB, baixa na inscrição. Para quem teve a vida inteira dedicada à política de ordem e à advocacia, demais, né? Mas aí, por acreditar no projeto do governador Tarcísio e por acreditar muito nessa secretaria, na possibilidade de a gente transformar a vida das pessoas, né, é que eu acabei aceitando e, desde o começo do ano, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Maravilha!
Doutor Marcos, mas eu sei que há muito a se dizer dessa secretaria, que é uma secretaria importantíssima, cada vez mais, Verdade. mas eu gostaria que você contasse a sua experiência na vida digital, né, no mundo web, que você foi um pioneiro, né? Quando eu estava na Febraban, década de 90, imagina quantos contratos os bancos têm, contratos que eram produzidos em papel, né, elaborados em papel, assinados em papel, arquivados em papel, e depois tinha que ser um arquivo que pudesse depois ser recuperado no caso, por exemplo, do não cumprimento de uma obrigação. Então, imagina quantos prédios isso significava para o sistema financeiro. E aí eu fui chamado, pelo presidente da Febraban na época, junto com o Jorge Castilho, que fazia parte de tecnologia, ele era diretor do Banespa na época, e ele como na área de tecnologia, eu como advogado, para encontrar uma solução. E eu comecei a estudar e descobri que tinha a legislação na Califórnia permitindo que um algoritmo chamado criptografia assimétrica, criptografia de chave pública, gerava uma assinatura que na lei era comparada, essa assinatura digital, à assinatura manuscrita. Comecei a trabalhar, comecei a estudar, comecei a escrever artigos, defender que isso viesse ao Brasil. Nesse período saiu uma diretiva da Comunidade Europeia, outros estados americanos também aprovaram leis, a União nos Estados Unidos também aprovou sua lei, e nós começamos a defender que o processo digital, o processo judicial, usasse essa tecnologia. E essa evolução nós tivemos, eu lembro, o presidente Naline com o presidente do Tacrim, esteve um dia na OAB, eu presidi a Comissão de Informática da Ordem, impetrando o primeiro habeas corpus digital. Né? E olha só, o presidente Naline concedeu a ordem. Era, evidentemente, era uma experiência, não era oficial, né? Era uma experiência que nós estávamos fazendo. Tivemos algumas situações curiosas, né? Inclusive com a magistratura, porque eu descobri que tinha fizemos uma parceria grande com a PAMAGES. Na época, o Edson Brandero era o diretor de informática, nós tivemos grandes amigos. A primeira base de dados do judiciário disponível na internet fomos nós que fizemos, era um juiz, eu lembro bem, o juiz Gandini, que era diretor do Fórum de Ribeirão Preto. Ele, do bolso, tinha pago a informatização e tinha uma base de dados de andamento processual. Nós colocamos essa base de dados na internet e não era... foi muito antes da sua presidência. O presidente mandou tirar da base de dados, o presidente do tribunal. Depois eu lembro, o Diário Oficial, o presidente era Disseu de Mello, o Diário Oficial do Executivo e do Legislativo era em papel, mas a transmissão dos projetos de lei ou das leis, dos atos do Executivo, a transmissão era feita de forma eletrônica. E o Judiciário era manuscrito, despachava, o juiz assinava e encaminhava para o Diário Oficial para a Moca, né? Tinha juiz que anulava a intimação se a assinatura manuscrita não saísse no Diário Oficial. Você não vai lembrar disso? Que loucura, né? Eu sei que aí nós fizemos uma brincadeira com o presidente Disseu de Mello, porque nós eu combinei com o presidente da Ordem era o Aprobato, o presidente da imprensa oficial era o Sérgio Kobayashi. Nós levamos o presidente do tribunal para conhecer, porque nós defendíamos que a transmissão fosse feita de forma eletrônica. E levamos o presidente Disseu para conhecer o executivo. Eram 2 meninos, eu lembro bem, 2 rapazes, tela de Macintosh, tela de computador desse tamanho. Eu falei, nossa, é assim que faz, o executivo é assim. Aí fomos para o legislativo, a mesma coisa. Aí descemos por uma portinha, entramos por um corredor escuro, tal, chegamos no judiciário, era um galpão gigantesco com aquelas... Como é que chamava? Os senhores com aquela viseirinha, aquelas placas gigantescas que descia. A máquina da datilografia estava mais nova, escurecia... Parecia a Idade Média, né? E o presidente da imprensa oficial disse, eu separei o orçamento de 4,5 milhões para doar um computador para cada vara para transmissão ser eletrônica. O tribunal não quis.
Aí, o presidente que sucedeu o presidente Disseu teve uma greve. Quando teve a greve do judiciário, o que aconteceu? Os computadores dos cartórios eram dos funcionários. E os funcionários na greve levaram os computadores para casa. Samuel, me lembra, eu já vou lembrar o nome dele. O que aconteceu? O presidente do tribunal teve que baixar uma portaria, reconhecendo que os computadores eram dos funcionários, portanto, eles tinham direito a levar para casa, mas que as informações que estavam no Vichesse, os computadores, pertenciam ao tribunal. Então, pedindo para os funcionários não apagarem. Naquela época, eu insisto, era só andamento, o processo era fichinha. Lembra a fichinha? Sim. Era aquilo, era a fichinha. E aí ele aceitou que a empresa oficial, então, fizesse a doação. Naline, eu lembro muito bem, considerando o tempo médio de tramitação do processo físico, e o número médio de publicações por processo, o ganho só da informação. Continuava na ponta o juiz despachando em máquina de datilografia, só que a informação era transmitida para o computador. Uhum. O ganho na tramitação médio era 220 dias, em média, 220 dias só a transmissão eletrônica. E o ganho monetário foi de 4,5 milhões, que foi num ano, que foi exatamente o investimento que a empresa oficial fez. Aí fomos para o segundo momento, aí era o presidente Nigro, fomos para o segundo momento, e eu já tinha o projeto, porque eu já tinha aí o presidente da ordem, o Carlos Miguel Aidar, e eu já tinha na cabeça o processo eletrônico, porque eu conhecia o instrumental pela FEBRABAN, assinatura digital, certificado digital, tal. E nós fomos falar, eu lembro bem, eu escrevi um artigo no final do ano, era dia 30 de dezembro, na Folha, um artigo dizendo que o Tribunal de Justiça, se não entrasse na era eletrônica, ia desaparecer, porque eu estudei Direito na biblioteca do Tribunal de Justiça. Eu estudava qual a jurisprudência do Tribunal de Justiça. E como os outros tribunais tinham ido para o eletrônico, os estudantes iam pesquisar na internet. Evidente. E se o Tribunal de Justiça, os julgados não estavam na internet, o estudante ia pesquisar jurisprudência do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Acre, de Sergipe, mas não de São Paulo. E aí o presidente Nigro nos chamou, por conta desse artigo, e disse: nós queremos informatizar, mas não temos dinheiro. E eu fui conversar com os bancos, conversei com os presidentes dos bancos, e eles se propuseram a doar dinheiro para o Tribunal de Justiça para fazer a informatização. Mas, no fim, a Caixa que fez o convênio, em troca de permanecer com nos fóruns, com os depósitos judiciais, nos fóruns. De pagamento. Deu dinheiro, aí começa o processo de informatização propriamente. Depois a discussão no Congresso, a proposta da criação do Diário Oficial fui eu que levei para o Congresso, eletrônico. Porque o que tinha lá no Congresso era de fazer intimação por e-mail. E eu dizia, olha, a intimação, ao contrário do senso comum, a intimação do Diário Oficial não é para começo de prazo processual. O começo do prazo processual é consequência. A intimação é para cumprir um princípio constitucional da publicidade do ato. O executivo publica o ato dele, o legislativo publica o ato dele, o judiciário publica o ato dele. Como há uma presunção de que publicado todo mundo tomou conhecimento, então, como efeito da publicação, se conta o prazo, mas não é para isso. E se a intimação é por e-mail, não tem publicidade. E sugeri a criação do Diário Oficial eletrônico. E aí, foi uma conversa que eu tive com um colega do escritório, Augusto Marcassini, que nós temos livros em comum, levei para o Congresso e foi aprovado, então, a criação do Diário Oficial eletrônico. O Diário Oficial foi proposta nossa. Olha que beleza. E aí, nesse processo, vem, então, a informatização propriamente do judiciário. Na sua gestão foi dado um salto bem grande, né? Nós sempre tivemos um diálogo muito grande na sua gestão. Eu faço questão de falar, porque nós tivemos momentos no tribunal, você sabe disso, eu não vou citar nomes, de maior, vamos dizer assim, de maior diálogo, né? O que facilitava as coisas, e momentos em que o diálogo não era tão frequente, fazendo com que alguns passos que foram dados acabasse tendo que voltar um pouquinho para trás, porque é mais fácil você construir com diálogo. Você fazia isso. Claro, evidente. E aí nós temos aí veio a pandemia, né? E aí nós temos a realidade hoje num processo 100% digital. E hoje, essa semana eu estive dando uma palestra na OAB,
e disse na ordem, me afastei, evidentemente, da ordem, deixei de ser advogado, pedi uma palestra, eu fui na palestra anterior, e alertei para o seguinte, uma preocupação muito grande que eu tenho hoje, pensando na justiça, a questão da inteligência artificial, que é um tema que não está sendo tratado da forma que merecia, não faz parte da mesa de debates do judiciário, do Ministério Público, da advocacia, dos servidores. É um tema que precisa ser enfrentado com rapidez, porque isso vai atropelar, é um movimento, como foi no movimento da informatização do processo, esse movimento da inteligência artificial vai atropelar toda a migração que necessariamente tem que ser feita pela justiça, porque a justiça é um poder que não admite grandes mudanças. É um universo de conservadorismo, né, Marcos? Mas ela tem um... o conservadorismo tem um lado que precisa ser criticado, mas tem um lado positivo, porque, ao contrário do legislativo, que consegue mudar as leis com muita rapidez, o judiciário é que traz a segurança jurídica. As mudanças não podem ser feitas de forma abrupta, sob pena de quebrar um pouco essa segurança jurídica, da gente não ter condições, quem trabalha com direito, condições de acompanhar a evolução. Isso tem impacto na sociedade como um todo. Sim. Mas veja, Marcos, que essa mutação profunda, né, nas comunicações, na informação, na administração dos dados, afetou de uma forma muito intensa o serviço extrajudicial. Você se lembra Verdade. como eram os cartórios, né? Havia aquela ideia de livrões, de burocracia, né? De algo anquilosado, necrosado. E, a partir de 1988, com essa solução inteligente do Constituinte, que foi entregar como delegações extrajudiciais a pessoas concursadas, a profissionais recrutados por um concurso severíssimo, os cartórios, as delegações hoje são unidades muito antenadas com a... Profissionalizadas, não é? são Dá para notar isso, não é? Eu suspeito, porque eu sou admirador do sistema, eu sempre admirei muito, eu sou assim, defensor do direito notarial, do direito registral. Acho que se nós olharmos para trás, nós vamos ver que o Brasil ele perdeu, em um determinado período, o protagonismo no que diz respeito ao direito notarial, ao direito registral. A Argentina, por exemplo, tinha um direito muito mais avançado do que o nosso. A ata notarial foi criada há poucos anos, se a gente considerar a história e já era praticado na Argentina há muito tempo. Muito por conta... essa evolução se deu muito por conta exatamente dessa ruptura que houve em 88 com a profissionalização. Os cartórios hoje são profissionais. E os cartórios foram os primeiros a abraçar a causa do documento eletrônico. Sim. Eu sei porque eu dei muita palestra de cartório, fui chamado no Brasil inteiro, advogava para o Colégio Notarial, advogava para a Noreg, né, advoguei. E exatamente na área do documento eletrônico. Né? E eu, inclusive, defendia que o documento eletrônico, volta à questão da evolução. Na chegada do documento eletrônico, a tese que nós defendíamos era que havia uma migração da mídia do papel para o eletrônico, mas que o sentido jurídico do documento continuava igual. Tanto que nós defendíamos a diferença, como tem no Código de Processo, a diferença entre documento privado e documento público, que é da natureza do documento público. O documento público tem fé pública. E nós fomos muito criticados, eu apanhei muito por causa disso, porque o pessoal achava que eu queria estatizar. E não era. Eu digo, gente, aprenda o que é processo, aprenda o que é prova processual, aprenda que há uma diferença entre documento privado e documento público, porque o documento privado é fé privada, é a confiança que as partes têm. E numa discussão judicial, a parte que vai ter que provar. No documento público, inverte o ônus da prova, né? A premissa é que o documento é verdadeiro. Então, toda a construção que nós fizemos, o primeiro projeto tratando do processo digital, fomos nós que fizemos, nós apresentamos no Congresso, com base nisso. E hoje nós vemos uma realidade dos cartórios extremamente avançados no que diz respeito ao documento eletrônico, muito mais do que muitos segmentos do setor público. Sim.
Sim. Muito mais do Eu que acho muitos que segmentos do até à frente do próprio Poder Judiciário, não né? tenho dúvida. Onde há ainda algumas mentalidades um pouco rançosas, né, Marco? Eu até defendo uma tese, que eu sei que essa tese, eu não sei sua posição em relação a essa tese, eu sei que é uma tese polêmica, mas eu defendo que o sistema notarial, registral, tinha que partir para algo como o colégio notarial, o colégio registral, desvinculado do Poder Judiciário. Eu acho que está na hora de desvincular, como nos outros países são. Porque tem que liberar o judiciário para dar sentença, e eu tenho certeza que o colégio notarial, o colégio registral, como é na Espanha, né? Na Espanha o colégio é autorregulado, é o colégio, e o colégio é um dos direitos mais avançados, né? E aí eu acho que se avançasse nesse sentido, liberando o Poder Judiciário, porque o Judiciário tem tanta atribuição, que tem atribuição própria do Judiciário. É uma tese que eu defendo há muitos anos. Eu sei que é polêmica, eu não vou... merecia muitas ponderações, mas o que eu quero dizer com isso? Da confiança que eu tenho no sistema. Sim. Eu acho que o sistema ele já progrediu muito e ele certamente vai progredir muito mais no momento que ele tiver mais liberdade. Se tu me permita, uma que eu vivi. A ata notarial, a primeira ata feita no Brasil, eu acho que foi feita a meu pedido. Eu já conhecia a ata notarial, já defendia a ata notarial, já sustentava a necessidade da ata notarial. E na semana que foi aprovado, eu estava num congresso no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul, eu sei que era no Sul, com cartórios, discutindo a ata, falando sobre o valor probante da ata notarial. E quando eu cheguei no meu escritório, tinha um caso na internet. Tinha acabado de sair a lei, e eu precisava fazer prova de um site, porque o site, no dia seguinte, se eu entrasse com a ação dizendo que do site constava uma afirmação, era uma afirmação, inclusive, que era uma ação de dano moral, a pessoa tirava do site e não tinha como provar que existia. E eu dizia, eu vou usar a ata notarial para isso. Então eu liguei para os cartórios de São Paulo, amigos meus, e os cartórios disseram, estava a lei. Marcos, eu não posso fazer. Por que você não pode fazer? Porque o Tribunal de Justiça não liberou a tabela ainda. Eu não posso fazer de graça, eu não posso cobrar, porque não tem na tabela. O que eu fiz? Eu tinha conhecido o Fischer, que era de um cartório no interior do Rio Grande do Sul. Liguei para o Fischer e disse, Fischer, e podia ser feito em qualquer lugar, porque era só entrar no site, fazer a ata e me mandar. Uhum. Eu digo, Fischer, eu estou com essa dificuldade. Ele falou, não, Marcos, eu faço aqui. Deposito o valor, a tabela falou tanto, faz o depósito em conta, não tinha Pix. Faz o depósito de tanto, e no dia seguinte estava. E eu vi num livro, falando sobre notários, que foi a primeira ata. Eu falo que foi a primeira, porque foi logo no dia seguinte a lei, foi 2 dias depois. Então essas amarras, né? Sim. Que acabam... Eu acho que a gente tem que evoluir, evoluir. Agora, essa vinculação, ela é considerada também um fator importante, porque o Brasil tem essas soluções, justiça eleitoral, é verdade, né? É verdade. O poder correcional do judiciário sobre as delegações extrajudiciais. Enquanto houver uma migração daquilo que seria a jurisdição voluntária para o sistema extrajudicial, eu acho que vale a pena manter esse vínculo. Agora, você fala de alguma coisa que preocupa, que é, às vezes, um certo exagero por parte essa preocupação. Sim, do judiciário, como se considerando o chefe do... nesse sentido, acaba travando um pouquinho. Sim. Eu acho que é ponderação. Eu acho que bom essas senso, coisas, né? Essas coisas precisam ser sempre objeto de reflexão. A gente poderia ficar conversando horas só sobre essa questão do digital, sobre os avanços que o parlamento também tem atendido agora mesmo. No ano passado, já vai completar um ano, a Lei 14.382, né, que criou o Serviço Eletrônico de Registros Públicos, né, que está sendo uma outra revolução dentro das delegações extrajudiciais. Mas o doutor Marcos é o secretário dos direitos da pessoa com deficiência. E eu acho que ele tem muita coisa a contar. Quais são esses direitos, doutor Marcos? Eles estão sendo observados ou não?
O Brasil tem uma das legislações, como em outros segmentos, né, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência. E aí o marco é LBI. Quando a gente olha para trás, nós vivemos um país, no histórico, o país é muito ruim em termos de defesa das pessoas com deficiência. Nós tínhamos, talvez seja o único país do mundo que tenha consagrado. O presidente Analini foi secretário de Educação. Ele sabe disso. A Constituição de 34 consagrava a eugenia como princípio da educação brasileira. Então, você imagina. E não faz tanto tempo assim. Sim. Né? Então, quando nós olhamos para trás, e evidentemente não era só, era que se estava na Constituição, estava na sociedade. Sim. Né? E isso perdurou durante muito tempo. Então, quando a gente olha para trás, né, foi um processo evolutivo muito, muito forte, que tem como marco principal a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Então, e na Assembleia Legislativa nós também temos uma produção legislativa muito importante, no geral, na política de direitos em favor das pessoas com deficiência e, por exemplo, no autismo. Tem lei específica sobre o tema. O que faltava? Faltava o executivo implementar. Né? Essa implementação tem sido feita ao longo das gestões da criação. A primeira secretaria foi criada pelo governador, pelo então prefeito Serra, foi a primeira secretária no Brasil, município de São Paulo, e a primeira secretária foi a amiga Mara Gabrilli, hoje senadora. Depois o Alckmin, o governador Alckmin, criou a secretaria no governo do Estado. E aí nós tivemos iniciativas, eu pego o Rei do Lúcio Montoro, de reabilitação, eu pego a questão do Centro Paralímpico, esporte e cultura para a inclusão é instrumento potente. O Centro Paralímpico foi construído pela secretaria, é coisa do primeiro mundo, começo de imigrantes. O Brasil deu um salto, o Brasil se tornou uma potência paralímpica, graças ao centro, não tenho dúvida. E nós temos diversos programas. E isso tudo é um processo de evolução. O que acontece na secretaria hoje? O que a gente vê? Quais são os desafios que eu tenho trazido, né? Eu com a Cláudia Carleto, que é a secretária executiva, e toda a equipe. É uma equipe pequena, a secretaria é uma secretaria que tem 50 servidores, mas servidores que vestem a camisa. O primeiro desafio é pegar o que foi feito e dar amplitude. Então, eu vou citar um exemplo. Ecoterapia. Ecoterapia é um instrumento importantíssimo de reabilitação de crianças. A Polícia Militar ainda faz isso? Eu ia dizer isso. A secretaria faz ecoterapia. Nós temos um programa, 86 crianças atendemos. Parabéns a quem fez, merece aplausos, mas 86, hoje, para a dimensão do governo do Estado, para a dimensão do Estado de São Paulo, o que nós vamos fazer? Vamos na cavalaria. A cavalaria também faz. E, Naline, eles fazem não só para a pessoa com deficiência, ecoterapia é cavalo, né? É um tratamento com o cavalo. Mas olha que emocionante, eles fazem ecoterapia para recuperação de criança vítima de violência extrema. Eu não sabia disso. Então ampliou o uso da ecoterapia. E aí, aí nós vimos lá, funciona, eles estão 80, legal. No interior nós temos 16 regimentos da cavalaria. 5 já fazem. Aí eu fui conversar com o secretário Derrite, da Secretaria de Segurança Pública, para ver se nós conseguimos fazer nos outros 11 regimentos. Porque aí nós estaríamos, se cada um fizer com 100, nós já estaríamos dando um pulo para 1.100 crianças a mais. Imenso, claro. De 80, nosso, mais 80 da cavalaria, para 1.000 e tantas crianças a mais. Então, são exemplos para dar amplitude para aquilo que já se faz. Na outra ponta, projetos novos. Eu cito 3, um que você conhece muito, educação. Nós fizemos, o governador assinou o decreto da escola inclusiva, um decreto muito, muito complexo, muito completo, trabalhando com o surdo, com o surdo cego, com o cego, contratação de profissão de apoio, contratação de cuidador, que vai fazer desde o acompanhamento do transporte até a limpeza e higienização da criança com deficiência. Projeto muito interessante. O governador Tarcísio assinou no dia 6 de abril. Também enfrentamos a situação do autismo, que é um drama hoje, quase que a ONU calcula que 2% da população tem autismo, de 1 a 2%. Nós estaríamos falando com 800 mil pessoas no estado de São Paulo. Há estudos de entidades americanas que falam uma para cada 36 pessoas com autismo.
Então, era um tema que também precisava ser enfrentado. Nós fizemos, articulamos com a Secretaria de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social, para abranger a família também, e a nossa secretaria. E aí o governador também, dia 6 de abril, assinou o decreto do plano articulado em prol das pessoas com autismo. E o terceiro, assim, plano que nós fizemos muito rapidamente também, que eu tenho muito carinho por ele, foi uma iniciativa inédita em que as universidades de São Paulo, a USP, a Unesp e a Unicamp, mais o PT, e depois entrou a Univesp. Isso que é a universidade. Entraram porque não tinha. Por quê? Porque o presidente não tinha sido designado ainda. Então, a gente não quis trazer antes da designação do novo presidente, lá no reitor é presidente. E aí entrou também agora. Então, o celeiro do pensamento, da pesquisa, dos nossos cientistas, assinaram um convênio com o governador. O Varran, que foi reitor da USP, hoje é secretário de Ciência e Tecnologia, nos ajudou nisso também. Para as universidades vão somar esforços com financiamento da FAPESP, do professor Zago, para desenvolvimento de 3 coisas. Uma, inclusão dos seus alunos. Nós temos muitos casos de alunos que chegaram à universidade e deixaram a universidade, alunos que tinham um potencial enorme, com altas habilidades, que deixaram a universidade porque não encontraram espaço que permitisse o desenvolvimento na plenitude do seu potencial. Imagine grandes cientistas que nós perdemos, grandes advogados, grandes juízes, grandes médicos. A ciência comprova, né, Marcos, que uma deficiência física, ela desenvolve potencialidades mentais, né? Então, nós temos grandes nomes na história da humanidade. É uma compensação natural, né? E nós perdemos esses valores por falta de um ambiente adequado nas universidades. O reitor da USP, primeira vez o reitor da USP, o Carlotti, criou a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento nessa gestão. Está anunciando agora, esse é um projeto agora, que está sendo apresentado ao Conselho da USP, mas ele vai instalar o Centro de Estudos ligados à pessoa com deficiência no campus da USP, com as unidades as unidades que representam áreas de conhecimento diferentes do ser humano, né? Direito, engenharia, arquitetura, medicina, etc., pedagogia. E então as universidades se uniram primeiro para isso, promover a inclusão dos seus alunos, professores e colaboradores. Segundo, para nos auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas. Então imagine as nossas universidades somando esforços, os pesquisadores das 3 universidades, mais o PT, para a Univesp, trabalham em conjunto para auxiliar a Secretaria de Pessoa com Deficiência no desenvolvimento de política pública. E o terceiro, desenvolvimento de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, eu, por exemplo, uso prótese. Eu sofri um acidente em 2015. O presidente Aline esteve no hospital me visitando, sobre o acidente de 2015, e a minha prótese eu comprei nos Estados Unidos. Nós ainda não temos. O SUS, Naline, a prótese que ele fornece é da década de 60. Não é mais usada no mundo inteiro. E para tudo, né? Para cadeira de roda, para o aparelho auditivo para auxiliar quem tem deficiência auditiva, ou a inteligência artificial para ajudar o deficiente visual. E as universidades vão se unir, Naline, junto com a FAPESP e com empresas para a produção de tecnologia nacional. Maravilha. Nós estávamos comprando um ventilador pulmonar na pandemia, lembra? Por $150 mil, $200 mil no exterior. A USP fez por R$5 mil. Nós temos capacidade de fazer isso. São coisas que a gente não aproveita, né, Marcos? Mas a gente vai aproveitar. A minha vontade é, daqui 4 anos, acabando a gestão do governador Tarcísio, nós temos em São Paulo a referência, o centro de referência de desenvolvimento de tecnologia da América Latina, não só do Brasil, da América Latina. Nós vamos conseguir chegar lá. Marcos, a questão você sente que ainda existe preconceito em relação ao deficiente? Eu vi recentemente aquela questão de um humorista que fez piadas de mau gosto, né? Uma cadeirante, mulheres cadeirantes. É terrível. Nós estamos no processo de evolução. Acho que nós melhoramos muito o que era. Hoje, com essa visão social das empresas, essa preocupação que as empresas têm
tem tido, e que eu acho que é irreversível, com questões sociais, ambiente... A agenda ESG, né? Isso. O ambiente... E aí entra a questão da pessoa com deficiência, ela entra muito intensamente. Volta à questão da USP, de criação da pró-reitoria. Eu comentei com os reitores, eu falei, vamos pegar uma situação. Um arquiteto, não conheço nenhum arquiteto que vai desenhar uma casa e não coloca o banheiro, não coloca a porta, não coloca a janela, até aquela musiquinha, né? Era uma casa. Né? Por que o arquiteto, quando vai desenhar, não é tão natural para ele também colocar, em vez de colocar uma porta de 80 centímetros, colocar uma porta de 90, fazer acessibilidade? E aí vem o desafio das universidades. Se as universidades começarem a atuar, pedagogia, na formação do professor, coloca na grade curricular 6 meses, uma cadeira destinada ao ensino da pessoa com deficiência. Os nossos professores já vão estar capacitados para atender a pessoa com deficiência. Um médico, um engenheiro, um advogado, formado em direito. Em poucos anos, nós vamos transformar, com a entrada das universidades e o acréscimo na grade curricular desses temas. Esse é um exemplo. Né? O outro exemplo é as escolas. Essa inclusão, quando a gente fala em escola inclusiva, que a pessoa com deficiência, que a pessoa vai ter o privilégio, que a criança vai ter o privilégio de conviver com uma pessoa com deficiência, com a diversidade, né? Com essa possibilidade dessa criança. A minha infância, o meu grande amigo de infância era o Eduardinho, que era cego. Eu lembro do meu tempo de infância com muita alegria. O quanto eu aprendi com o Eduardinho. Então, na hora que nós colocamos a criança dentro da escola, essa convivência comum, que a escola inclusiva é o preceito, né? É a prioridade, a convivência vai fazer com que essa criança sem deficiência passe a ter um olhar diferente. Claro. Então, nós conseguimos muito, eu confio nisso. Além da sociedade hoje já ter uma visão, perfeito não. Pega o tema da mulher. O Brasil apresenta números vergonhosos de violência contra a mulher. A questão do racismo, vê o que está acontecendo na Espanha, com o Vini Júnior. Então nós temos, é evidente que nós vamos ter ainda, temos muito que evoluir em termos civilizatórios. Mas, mais uma vez, quando a gente olha para trás, a gente evoluiu bastante. Então tem que reconhecer isso. Eu acho que a sociedade hoje já vê a questão da pessoa com deficiência de uma forma diferente. Aprendeu que a questão da pessoa com deficiência não é uma questão ligada só à pessoa com deficiência. Eu não tinha deficiência, Naline. Eu sofri um acidente com 50 anos de idade. Hoje eu uso uma prótese, eu sou uma pessoa com deficiência. Meu filho é autista. Qualquer casal pode ter um filho com deficiência. E a idade... A única pessoa que eu conheço que cada vez está mais jovem, que é o Naline, que é por exceção, mas meu sogro faleceu com 105 anos. E chegou uma certa, com 90 anos, ele já andava com andador. Sim. Então, a deficiência da natureza humana. Esse é um outro fenômeno que o Brasil já tem de se acostumar, né? Porque a longevidade, aqueles que sobrevivem, vão viver muito mais, né? Agora, Marcos, uma coisa que sempre me preocupou é o número de acidentes com os motociclistas, né? É um número extraordinário. E aumentou, né? muito depois da pandemia. Aí tem alguns fenômenos. Essa é uma dificuldade que nós temos na Secretaria. Nós temos uma base de dados, é pública, inclusive, no site da Secretaria, mas nós estamos refazendo a base de dados, porque eu preciso de mais informação. E uma das razões disso é exatamente a prevenção. Eu digo, não adianta estar, por exemplo, acidente de moto. Nós temos um volume gigantesco de perda de membros amputados por acidente de moto. Tem que trabalhar na reabilitação, o Lúcio Montoro faz esse trabalho, a rede do Lúcio Montoro, que foi criada na Secretaria, faz esse trabalho de reabilitação, hoje administrando conjunto com a Secretaria de Saúde. Mas não adianta só reabilitar, tem que pensar na prevenção. Sim. Então, uma das causas de perda, ainda a causa principal de perda de membro é por diabetes. É lamentável que o Brasil tem uma das maiores populações do mundo de pessoas com deficiência sem ter guerra. Nós não temos guerra, nós não temos vulcão, nós não temos terremotos.
por conta da questão da prevenção. Então, no caso do acidente de moto, o grande fenômeno são os aplicativos. Me parece, minha impressão é de que o aplicativo que cria um mercado de trabalho, né? Mas muitos jovens, para ter um pouco mais de remuneração, acabam fazendo corridas, querendo abraçar mais corridas, né? Correm na moto. Esse é desrespeito a sinal, desrespeito a semáforo, desrespeito a regras básicas de trânsito, né? E aí aumenta o número de acidentes. E aí e esses jovens têm grandes problemas, porque esses jovens não têm carteira de trabalho, Sim. Não tem seguro, não tem assistência. E além de depois ficar desfalcando o mercado de trabalho, né? Porque entre alguém que não tem deficiência e aquele que tem deficiência, quem recruta vai escolher o sem deficiência. E há o problema psicológico deles, a readaptação, né? Porque jovem tem aquele sonho de conquistar o mundo e, de repente, ele é frustrado por causa de um infausto desse. E né? sem a tecnologia assistiva, sem uma cadeira de roda adequada, sem uma prótese adequada, nós perdemos valores, porque esse jovem podia estar contribuindo com a sociedade, podiam ser grandes profissionais, mais uma vez, grandes empresários. Esse jovem podiam ser grandes, enfim, grandes médicos e tal, e muitas vezes tem uma carreira interrompida, jovem, por falta de apoio do Estado e fornecer uma prótese para ele voltar a andar. E fornecer uma cadeira de roda e uma calçada que lhe permita conseguir passar enfim, andar com a cadeira de roda e chegar a um ponto de ônibus, chegar ao metrô e ter acessibilidade também para chegar ao ponto de trabalho. Viável, né? Então, na Secretaria nós temos essas 4 preocupações, os eixos principais: saúde, educação, mobilidade, emprego e empreendedorismo. Aí vem cultura, que é um segmento importante, esporte, lazer, turismo, tem outros. Você citou uma situação que eu queria pontuar, que são do empregador, né? Então, de fato, muitas vezes o empregador acha que a pessoa com deficiência é um transtorno. Contrata para cumprimento de cota. Eu tenho que contratar, puxa vida, eu contrato para cumprimento de cota. E é um erro gigantesco, porque a pessoa com deficiência são grandes profissionais como qualquer outros profissionais. Produz até mais. E aí, há um trabalho na Secretaria. Nós temos os polos de empregabilidade inclusiva. Nós temos 20 espalhados pelo Estado. E estamos agora fazendo uma parceria com o Senai também. E vamos fazer em breve com o Senac também, não tenho dúvida. O Senai, assim como o Senac, eles têm um olhar da empresa. Então, o Senai, ele já fez isso em mais de 4.000 empresas. Ele entra na empresa, ele transforma a empresa. Ele entra na empresa, uma equipe, ele vai ver todas as barreiras que essa empresa tem. Barreira arquitetônica, mas a barreira de comunicação. E a barreira principal, que é de atitude. Então, ele entra, ele transforma a empresa, mostra para a empresa que não é o coitadinho, estou contratando uma pessoa com deficiência, coitadinho, vamos colocar ele lá no cantinho. Está contratando um profissional. E a hora que ele quebra essas barreiras, a empresa passa a contratar pessoas com deficiência, olhando para o lado profissional, e essa pessoa, primeiro, o índice de rotatividade é baixíssimo, ela não sai da empresa. Segundo, ela progride na empresa, ela ajuda a empresa a se desenvolver, e ela alcança cargos cada vez maiores, quando a empresa tem esse olhar. É importante essa preocupação. Isso precisa ganhar escala, né, Marcos? E mais uma vez, né, nós temos mais um programa, como eu comentei. A Secretaria tem programas excelentes. Qual o desafio da gestão? É da amplitude. Nós temos um corpo de colaboradores pequeno. Essa frente do emprego, eu convidei e aceitou o desafio de nos ajudar a construir essa política. Tana Casado, que é professora titular da FEA, da Faculdade de Economia e Administração da USP, vai nos ajudar a construir essa frente do emprego. Então, nós estamos caminhando, sempre extraindo as boas coisas do passado, né, e abraçando novos desafios. E, sem dúvida nenhuma, a parte do emprego e de empreendedorismo também, nós vamos conseguir evoluir bastante.
Oh, que beleza. Eu fico entusiasmado, Marcos, porque eu acompanhei a sua carreira, né? Descobri em você, jovem ainda, aquele talento para informática, para eletrônica, para aquele mundo novo que nos assustava. E hoje nós não vivemos sem ele, né? E querendo mais, né? Você falou da inteligência artificial. É, nós estamos assustados, estamos, né? Ela passou no exame do Enem melhor do que os alunos, passou no exame de ordem melhor do que os bacharéis. É verdade. Ela está redigindo contos, às vezes, melhor do que o próprio contista. Poemas, né? E responde questões. Eu mesmo tenho consultado, perguntando coisas, e ela responde, né? Então, eu acho que, em lugar de susto, nós temos de nos abrir para tentar extrair das tecnologias e da ciência tudo o que de melhor. E eu acho que nesse campo de recompor as condições, o potencial do deficiente, porque a deficiência é uma coisa natural, um fenômeno que pode ocorrer com todos. Você nunca esperou que pudesse ser vítima disso, né? Mas você tem que continuar e tem que superar isso. Você é um exemplo de superação. Então, eu vejo com muita alegria você na secretaria. Acho que você vai fazer muita coisa, porque eu conheço a sua capacidade, né? O seu poder de agregar, de convencer as pessoas. Então, acho que é uma empreitada sedutora, né? Por isso que eu aceitei o desafio, né? Veja só, a questão da inteligência artificial da tecnologia. Eu li recentemente uma matéria num veículo, num jornal, em que ele dizia que o presidente do Comitê Olímpico Internacional já estava promovendo estudos para, não na Olimpíada do ano que vem, que é 2024, mas para 2028, introduzir na Olimpíada o esporte eletrônico. Olha que coisa... É uma discussão até filosófica, né? É esporte ou não? Mas olha que interessante. Se acontecer, com toda essa discussão, se acontecer, não vai ter barreiras na disputa entre pessoa com deficiência ou não. Não tem mais, nesse ponto, para Olimpíadas não precisa mais. Sim. Porque pessoa com deficiência vai disputar o esporte eletrônico. Eu tenho certeza de que vão ser muito mais eficientes do que... Porque tem mais foco, porque... Sim. Então, e é um processo evolutivo. Tem um engenheiro japonês que teve recentemente no Brasil, nós temos a casa do Japão ali na Paulista. Sim, Japan House. Teve uma exposição, eu fui conhecer a exposição, fiquei muito impressionado. Na visão dele, ele é um engenheiro, o amigo teve um acidente, teve uma amputação, e ele, para ajudar o amigo, ele começou a trabalhar com tecnologia assistiva, desenvolvendo prótese. E ele então, ele passa a defender a tese, para ele, que a prótese é um aperfeiçoamento do ser humano. E ele demonstra isso com números, com comparação entre números dos Jogos Olímpicos com os números dos Jogos Paralímpicos. E, ao longo do tempo, o desempenho dos Jogos Paralímpicos tem se aproximado do desempenho dos Olímpicos, com uma tendência de superar. Então, isso tudo, aí quando nós pensamos na robótica, quando nós pensamos no processo evolutivo, na inteligência artificial, estou falando na inteligência mental, né? É um futuro muito, muito interessante. E promissor, né? É interessante. Vamos ver. Eu digo promissor, eu diria, vai depender de nós. Depender de nós. Eu lembro aquele conto, né, dos meninos que foram no sábio da aldeia, né, com um passarinho na mão, vivo, e disseram, vamos pegar o sábio. Né? Assim, a gente, sábio, está vivo ou está morto? Se o sábio falar assim, está vivo, ele fecha a mão e tira a vida daquele passarinho. Se falar, está morto, ele abre a mão, o passarinho sai voando. Né? Não tem como o sábio acertar. E quando chegaram para o sábio, disseram, sábio, o passarinho está vivo ou está morto? O sábio disse, está nas suas mãos. E é um pouco isso, está nas nossas mãos. O nosso futuro está nas nossas mãos. A tecnologia e a ciência é isso, né? Nós
nós podemos fazer o melhor uso e podemos errar, não é? É isso. Que, nós não temos certificado de garantia, né? É verdade. Nós temos pessoas boas, muito boas, de coração gigantesco, como o professor Nalini, Isso que certamente vai nos ajudar. O Nalini, eu acompanho os escritos do Nalini, a preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com a ética. O Nalini é um professor de ética. Eu tenho nele uma referência, eu digo isso como amigo mesmo, e sempre tive, desde a época da pensão Jundiaí. Pensão Jundiaí. E do saudoso Tacrim, né? E do saudoso Tacrim. Que saudades daquele tribunal. Né? Eu um dia vou contar histórias do... o Tacrim era o exemplo. O Tacrim não tinha passivo, o Tacrim estava zerado, enquanto a seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça tinha um passivo enorme. E aí, um dia vamos recordar das histórias todas. Então, você foi parte muito importante na história desse Tribunal de Alçada Criminal, infelizmente extinto. Né? Nós foi um sonhávamos, erro, 2004, foi um erro. Nós sonhávamos em levar a nossa performance para o Tribunal de Justiça. Infelizmente, foi o oposto. Nós fomos engolidos essa história, pelo gigantismo. Né, essa história, eu lembro que o presidente do tribunal sofreu demais, que era um gentleman, uma das pessoas também mais, um lorde. O presidente do tribunal era o Tâmara, Luiz Elias Tâmara. Ele sofreu muito. Ele sofreu muito. Porque, infelizmente, todo local, espaço do ser humano, tem pessoas virtuosas, né? E tem pessoas que, infelizmente... Menos, né? Mas são histórias. Marcos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens aí. Eles são muito bons naquilo que eles fazem, principalmente nos quase 15 mil cartórios, hoje delegações extrajudiciais. Sonham com prestar concurso e obter uma delegação só para eles, né? Mas eles têm que ter contato com tudo aquilo que faz parte da nossa vida, né? E os direitos da pessoa com deficiência têm de ser levados a sério, como você mostrou. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu diria, mais do que uma mensagem, é a colocação de um desafio. Eu acho que, primeiro, reiterar aqui a admiração que eu tenho pelo sistema. Eu realmente valorizo muito o sistema. Acho que o sistema cumpre um papel fundamental, muitas vezes não compreendido, né? A segurança jurídica que o sistema fornece tem que ser destacada, mas fica esse desafio no sistema passar a abraçar também a causa da pessoa com deficiência, contratar pessoas com deficiência, procurar trazer, através da tecnologia, soluções que dê acessibilidade aos serviços do cartório e fazendo com que o cartório, além de todo o empenho no que diz respeito a fornecer segurança aos negócios jurídicos, ele também integre esse grande movimento em prol de um país mais justo, de um país mais fraterno, através da inclusão. Nós conversamos com o Dr. Marcos da Costa, secretário de Estado da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Uma grande figura, e nós temos a certeza de que vocês gostaram muito da conversa com ele. Ele é uma pessoa que merece a nossa reverência, a nossa homenagem, mas, acima de tudo, a nossa estima e admiração. Muito obrigado, Marcos. Obrigado.